Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Graças a Deus podemos estar juntos em comunhão, como família, como filhos de Deus, podermos entoar louvores ao Senhor e celebrar o santo nome dEle. Amém? Assim, assentado como os irmãos estão, antes de iniciarmos a meditação da palavra, eu gostaria de ter mais uma palavra de oração. Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor Deus, por essa noite, por tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado nas nossas vidas, ministrado no nosso coração. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua presença aqui neste lugar, pelo teu direcionamento, Senhor Deus, sobre todas as coisas, sobre as canções cantadas, sobre as palavras já ministradas, Pai. E pedimos que nessa hora o Senhor esteja preparando o nosso coração e a nossa mente, a recebermos, Pai querido, essas sementes que vêm da parte do Senhor, a nós realmente termos o nosso coração pronto e a nossa mente pronta a receber da tua palavra, Pai. Usa a minha vida, é o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém? Gostaria de começar com uma pergunta, e a pergunta é: pelo que você morreria? Pelo que você estaria disposto a morrer? Mais uma vez, pelo que você estaria disposto a morrer? Tem alguma coisa pela qual você morreria? Pense um pouquinho, e a gente vai, durante a ministração dessa mensagem, você guardando essa pergunta no seu coração, vamos ver algumas questões aonde nós poderemos entender essa pergunta. Pelo que você morreria? Você estaria disposto a morrer por alguma coisa? O texto base a nós pensarmos nessa noite está em 2 Timóteo, o capítulo 4. Se os irmãos quiserem deixar a sua Bíblia aberta, não leremos o texto todo agora, mas vamos ler o capítulo todo à medida que iremos avançar na ministração da palavra. E o tema para a nossa noite é fidelidade até o fim, um hino de vitória. Fidelidade até o fim, um hino de vitória. Quem esteve aqui na semana passada, quando a pastora Fábio ministrou a palavra? Bastante gente. E os irmãos voltaram. Depois da ministração na semana passada, a gente saiu até meio atordoado. Os irmãos são crentes mesmo. São cristãos de verdade, voltaram mesmo depois de nós termos apanhado bastante da parte do Senhor, saído aqui até meio zonzos daquilo que Deus Ele ministrou sobre as nossas vidas, e foi algo realmente poderoso da parte do Senhor. Comentava com a pastora Fábio durante a semana como era pesado o capítulo 3, o qual ela ministrou, e como era difícil a questão da exposição desse capítulo, a forma como Paulo ele tratou com Timóteo a respeito de algumas questões, a respeito de como ele deveria se portar diante de situações, e nós realmente sermos ministrados dessa maneira da parte do Senhor sobre as nossas vidas. E é interessante nós podermos entender e pensar que desde o começo do ano temos estudado as cartas do apóstolo Paulo, e como nós temos sido confrontados muitas vezes, e outras vezes confortados e também inspirados a sermos cartas para um novo tempo, assim como é a proposta desse ano, sermos nós cartas para esse novo tempo, vivendo o ano profético da expansão. E aí quando nós então somos ministrados por uma mensagem que nos exorta, uma mensagem dura, não é algo, quem sabe que somos ministrados porque está acontecendo algo na igreja, mas a gente já vem caminhando nesse propósito de estudarmos as cartas do apóstolo Paulo, e algumas delas temos conseguido estudar capítulo a capítulo, versículo a versículo, e temos sido realmente então impulsionados a viver de uma forma diferente, a sermos confrontados nas coisas que ainda precisamos de mudança nas nossas vidas. Nesse mês nós estamos falando sobre as palavras-chave, e o tema do nosso mês é ousadia e fortalecimento, que acredito serem duas palavras importantíssimas para a caminhada cristã. Precisamos ser ousados para ir adiante, assumindo a nossa posição como filhos de Deus, e precisamos realmente ser fortalecidos
todos os dias, para irmos até o fim, continuarmos firmes até o fim. A proposta é para nós pensarmos, junto com essa pergunta que eu comecei no começo, por que nós estaríamos dispostos a morrer. Não basta começarmos bem, mas precisamos terminar bem. Não basta simplesmente começarmos bem, mas nós precisamos terminar bem. E hoje nós estudaremos então o capítulo 4 de 2 Timóteo, onde vamos ver ainda algumas exortações da parte de Paulo à vida de Timóteo, e também que são aplicáveis aos nossos dias de hoje, e também um testemunho pessoal de Paulo a respeito dos seus últimos dias, a respeito do seu ministério, a forma como ele enxergava a sua vida. Como nós já ouvimos nas outras ministrações a respeito da carta de 2 Timóteo, esta é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, antes da sua morte, a última carta escrita já na sua última prisão, segunda prisão em Roma, então a última antes de sua morte. E baseado então nessas exortações finais a Timóteo e também no testemunho pessoal de Paulo, eu gostaria de trazer 3 pontos a nós pensarmos juntos nessa noite. O primeiro deles é as responsabilidades da vida cristã. Responsabilidades da vida cristã. O texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5, Paulo ele fala o seguinte a Timóteo: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o advirto solenemente. Pregue a palavra, Paulo falando isso para Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo ele começa o capítulo 4 aqui, lembrando a Timóteo a respeito do seu ministério, lembrando a Timóteo a respeito do seu chamado, que ele deveria ser exercido diante de Deus. Então, diante de Deus e diante de Cristo Jesus, Paulo ele traz a memória de Timóteo, por quem ele estava trabalhando, por quem ele estava exercendo o seu ministério. Estava exercendo o seu ministério diante de Deus e diante de Cristo Jesus. E isso nos traz a nós pensarmos a motivação que nós temos em nosso coração em relação à nossa caminhada cristã. Quais são as motivações que nós temos em relação a sermos cristãos, em relação à forma como nós caminhamos a nossa caminhada de fé. E vale lembrar que Paulo ele está trazendo essa informação e essa advertência, essa exortação a Timóteo, trazendo a memória de Timóteo que ele não está exercendo o seu ministério para pessoas, mas está exercendo o seu ministério diante de Deus. E nós também entendermos que a nossa caminhada cristã, ela deve ser para agradar a Deus e não para agradar pessoas. Cada cristão, cada um de nós deve entender que em sua vida, a sua vida e o seu testemunho, eles aparecem primeiro diante de Deus e depois então diante das pessoas. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós temos intenção em nosso coração, eles aparecem primeiro diante de Deus, que conhece todas as coisas, que conhece o nosso coração, conhece as nossas motivações. Não devemos andar em função de likes e em função de opiniões humanas. E Paulo ele traz esse entendimento para a vida de Timóteo e traz também essa exortação às nossas vidas no dia de hoje, de nós realmente andarmos com a motivação correta.
andarmos a nossa caminhada cristã com a motivação certa, fazendo tudo o que nós fazemos, entendendo que somos vistos primeiramente por Deus, e as intenções do nosso coração, elas são primeiramente vistas por Deus. Paulo, ele lembra a Timóteo também, e lembra também a nós, que a palavra de Deus é a centralidade de todas as coisas. A palavra do Senhor, ela deve ser o centro de todas as coisas. As verdades bíblicas, elas devem estar à frente de todas as coisas. E ele fala para Timóteo: pregue a palavra. Ele diz a Timóteo em outras palavras: não invente moda, Timóteo. Simplesmente pregue as verdades do Evangelho. Não pense em fazer coisas e pregar de uma forma para que você tenha popularidade, ou para que a igreja esteja cheia. Pregue simplesmente as verdades do Evangelho. Pregue a palavra, entendendo que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. E no tempo em que nós vivemos hoje, onde nós podemos abrir o nosso celular e vermos muitas lives e muitas pessoas com voz querendo nos ensinar, querendo nos direcionar e dizendo a forma como nós devemos nos vestir, a forma como nós devemos proceder, a forma como nós devemos crer, nós precisamos ter essa verdade no nosso coração. A Bíblia, ela é a única regra de fé e prática para a nossa caminhada cristã. Nós devemos ter isso muito claro dentro dos nossos corações. Muitas vezes, quando abrimos o nosso celular, nós vemos mensagens motivacionais, um conteúdo raso, e aonde muitas vezes são pregadas palavras e ministrações que simplesmente massageiam o nosso ego. Palavras onde é que vão dizer que está tudo bem da forma como está. Pode continuar vivendo da forma errada, do jeito que está tudo bem. E nós devemos então entender que a palavra, ela deve ser pregada mesmo quando causa desconforto. E Paulo, ele fala isso a Timóteo, a tempo e fora de tempo. Mesmo quando a palavra, ela é confrontadora, ela nos exorta, ela nos corrige, faz com que nós venhamos realmente cair em si, da forma como nós estamos andando, muitas vezes fora dos propósitos do Senhor. Entender que mesmo quando ela nos causa desconforto, ela deve ser pregada, e ela deve ser dita de acordo com aquilo que a verdade bíblica, ela ensina. Devemos pregar a palavra em todos os lugares, modelando a fé e ensinando as verdades bíblicas. Paulo, ele chama atenção em relação aos tempos difíceis. Paulo, ele chama atenção a Timóteo, dizendo que pessoas, chegaria o tempo em que elas buscariam palavras e mensagens que simplesmente agradassem o seu coração e massageassem o seu próprio ego, aonde muitos buscariam por mensagens que simplesmente venham ser motivacionais, não exigem de nós ou exigem da pessoa uma mudança de vida, a continuar da forma como está, a continuar no erro, a continuar vivendo de uma maneira errada. Vivemos realmente em tempos de relativismo moral, aonde muitos têm rejeitado as verdades bíblicas, muitos têm rejeitado realmente aquilo que a palavra ensina como verdade, aquilo que a Bíblia ela nos ensina como caminho certo e correto a nós seguirmos. E vão atrás muitas vezes de pastores que digam que está tudo bem, que pode continuar desse jeito, que pode continuar de uma maneira errada, pode continuar vivendo de qualquer maneira. E quando são corrigidos, saem da igreja, vão para outros lugares, desviam da fé e caminham de acordo com seus próprios interesses, de acordo com aquilo que há de verdade em seu próprio coração. Não querem ser moldados com as verdades do Evangelho, querem apenas ter o seu ego massageado. Como igreja, nós devemos discernir entre pregar as verdades bíblicas do entretenimento espiritual. Não estamos aqui para entreter os irmãos espiritualmente. Não estamos aqui para simplesmente massagear o ego de ninguém. Mas nós precisamos pregar essa mensagem que vem da parte do Senhor. Pregar as verdades bíblicas
que vêm da parte do Senhor sobre as nossas vidas, até mesmo quando elas são confrontadoras, quando elas são realmente desafiadoras a nós mudarmos a nossa trajetória, mudarmos a nossa forma de pensar, mudarmos a forma como nós estamos caminhando. Paulo também, nesses primeiros versículos aqui, ele chama a atenção de Timóteo em relação àquilo que estamos vivendo, dessa forma relativa, ou da forma como a sociedade vive. E Paulo, ele fala para Timóteo uma orientação muito clara, no versículo 5, dizendo assim: sê sóbrio, suporte as aflições, faz a obra e cumpre o seu ministério. Seja sóbrio espiritualmente. E ser sóbrio espiritualmente é você realmente viver de acordo com as verdades bíblicas, viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. E quando nós realmente abrimos as redes sociais, nós podemos ver quanta insanidade espiritual. E como muitas vezes somos confrontados com coisas que nos desafiam espiritualmente. E nós precisamos obedecer e entender essa orientação de Paulo a Timóteo, e que também é uma orientação para os nossos dias de hoje. Sermos sóbrios espiritualmente, sermos moderados, assim como algumas versões falam, espiritualmente. Suportarmos as aflições, suportarmos aquilo que muitas vezes nos aflige, fazermos a obra, cumprirmos o propósito que Deus ele colocou nas nossas mãos. Essa é a orientação de Paulo a Timóteo nessa segunda carta, e também é uma orientação aos nossos dias de hoje. Em meio ao mundo em que nós vivemos, nós sofremos perseguições emocionais, perseguições políticas, e nós precisamos ser sóbrios espiritualmente, precisamos ser sóbrios emocionalmente. O cristão ele não deve desistir diante das dificuldades, não deve desanimar diante das lutas, diante dos momentos difíceis em que muitas vezes pode passar, mesmo que o cansaço muitas vezes possa bater a sua porta. Nós devemos seguir essa orientação de Paulo, ser sóbrio espiritualmente, continuarmos a fazermos a obra de um evangelista, não desistirmos, entendermos que aquilo que Deus ele colocou como propósito nas nossas mãos, o nosso chamado, ele é para uma obra a ser executada, uma obra urgente, e entendermos a urgência dessa obra, e entendermos a seriedade do reino. Não estamos brincando de sermos cristãos, não podemos brincar de ser cristãos. Precisamos entender realmente a seriedade do reino de Deus e do propósito que Deus ele colocou nas nossas mãos. Bill Johnson ele tem uma frase que diz: devemos ao mundo um encontro com Cristo. Devemos ao mundo um encontro com Cristo. E essa proclamação do Evangelho nos dias de hoje está nas nossas mãos. E nós realmente sermos evangelistas, missionários, aonde nós estivermos, aonde nós tivermos acesso, aonde nós chegarmos, aonde nós formos, sermos realmente pregadores das verdades do Evangelho, sermos pregadores das verdades bíblicas, nas redes sociais, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, no nosso ambiente de escola, aonde nós estivermos. Nós temos um ministério e nós devemos completá-lo e não abandoná-lo no meio do caminho. A vida cristã, ela é vivida diante de Deus, é vivida para Deus e diante de pessoas. A vida cristã, ela é vivida para Deus. Vivemos para Deus. Tudo aquilo que nós fazemos e nos pretendemos fazer, e as motivações do nosso coração devem ser baseadas em vivermos para Deus. Mas a nossa vida ela é vivida diante de pessoas, e que nós vamos estar influenciando, vamos estar tendo acesso, e é onde nós iremos pregar o Evangelho, aonde nós estivermos. Um segundo ponto a nós pensarmos juntos a respeito do capítulo 4 de 2 Timóteo, é a fidelidade tem um preço. O título que eu coloquei a respeito desse ponto. A fidelidade tem um preço.
E antes de nós lermos o texto de Timóteo, aqui no capítulo 4, eu gostaria de trazer à nossa memória a respeito do chamado do apóstolo Paulo. O capítulo 9 de Atos, ele vai falar a respeito do momento em que Jesus encontra Paulo na estrada de Damasco, e ele tem um encontro com Cristo, ele fica cego, é levado para dentro da cidade, e aí no capítulo 9 fala também a respeito de um homem chamado Ananias. Esse homem Ananias, ele é incumbido de ir e orar por Paulo naquele momento, e também de entregar a Paulo os propósitos que Deus tinha para com a vida dele. Atos, o capítulo 9, o versículo 15, fala o seguinte: o Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios, dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Vá, este homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios, dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Esse é o propósito da vida do apóstolo Paulo. O propósito do chamado que Deus tem para a vida dele. E eu vendo esse texto, pensava comigo, recebendo um chamado desse, imediatamente eu faria as malas, porque é algo precioso da parte de Deus. Veja só, da parte de Deus ele tem a instrução de entender que Paulo, é um homem escolhido da parte de Deus para ser um pregador do Evangelho. Não somente um pregador de Evangelho, mas um pregador que irá às nações. Ele pregará diante dos gentios. Então, viagens missionárias, de avião para cima e para baixo, para todos os cantos do mundo. Esse é o chamado aqui que Deus tem, o propósito que Deus tem para a vida do apóstolo Paulo. Não só diante do povo, mas também diante dos reis. Paulo vai pregar diante de pessoas influentes, dos cabeceira, aqueles que estão à frente, diante de reis, diante de pessoas importantes. Olha só que propósito lindo que Deus tem para a vida do apóstolo Paulo. Pregar às nações, pregar para pessoas influentes, e não só isso, também pregar diante do povo de Israel, diante do seu próprio povo. Então ele seria uma pessoa conhecida internacionalmente, um pregador internacional, mas também uma pessoa conhecida e influente do meio do seu próprio povo. Esse é o que fala o versículo 15 de Atos 9. Mas o texto ele não termina aqui. O versículo 16 ele diz assim ainda: mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Pronto, acabou o chamado, não quero mais. Não quero mais viajar pelo mundo. Não quero mais ser uma pessoa influente no meio dos reis e daqueles que têm cargos de liderança. Essa é a incumbência do apóstolo Paulo, o propósito que Deus tem para a sua vida. Pregar entre as nações, ser influente, pregar entre os reis, entre o povo de Israel, e sofrer pelo nome de Jesus Cristo. E nós podemos, quem sabe, citar aqui agora uma pequena lista de coisas que Paulo enfrentou em fidelidade, em amor a Jesus. Foi açoitado, espancado, sofreu prisões, apedrejamento, naufrágios, perigos no mar, perigos em viagens, passou fome, sede, frio, nudez, privação de sono, perseguição constante, ansiedade pelas igrejas, deserções e solidão. Coisas que o apóstolo Paulo, ele enfrentou pelo propósito e pelo seu amor a Cristo, pela fidelidade que ele entendeu a respeito do propósito que Deus tem para a sua vida. Ele entendeu que a fidelidade ao Senhor tem um preço. E agora quando ele chega aqui nessa última carta que ele escreve a Timóteo, nesse trecho da carta, no capítulo 4, do versículo 6 ao 8, ele fala assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.
Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Diante de todas as coisas que Paulo lhe enfrentou, diante de todos os momentos da sua vida que ele enfrentou em seu ministério, podemos ver que quando ele chega nessa parte da carta a Timóteo, ele não está murmurando, ele não está reclamando de tudo aquilo que ele havia passado, ele não está olhando para trás arrependido de ter entendido os propósitos de Deus e aceitado os propósitos de Deus sobre a sua vida, de ser um missionário que pregaria às nações, de ser aquele que sofreria pelo nome do Senhor Jesus. Ele não está murmurando, não está reclamando, mas simplesmente constatando que a sua vida estava chegando ao fim. Ele fazendo uma retrospectiva e dando um testemunho da sua própria vida, entendendo que os dias estavam chegando próximos ao fim, ele simplesmente constata que ele combateu o bom combate, ele completou a sua carreira, fez tudo aquilo que estava proposto, tudo aquilo que estava colocado em suas mãos para que ele fizesse, e guardou a sua fé até o fim. Nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo, ele entendeu a sua fidelidade a Cristo, nós também precisamos entender que a nossa vida cristã exige de nós uma entrega pessoal. Precisamos de uma entrega pessoal diante do Senhor. Nós precisamos entender que a nossa vida cristã exige de nós uma entrega de tempo, exige de nós sacrifícios. A vida cristã, ela exige de nós renúncias, e nós precisamos entender que, assim como o apóstolo Paulo, quando chegarmos ao fim das nossos dias, à beira da nossa morte, entendermos que a nossa morte é apenas a conclusão de uma vida consagrada a Cristo, é a conclusão de uma vida consagrada ao Senhor, de termos vivido tudo aquilo que vivemos pelos propósitos de Cristo, de tudo aquilo que nós vivemos em função daquilo que Deus ele tem como propósito para as nossas vidas. Na nossa caminhada cristã, com certeza nós enfrentaremos batalhas, tentações, distrações, muitas vezes distrações digitais, mas nós não podemos desanimar no meio do caminho. Nós precisamos perseverar até o fim, perseverar espiritualmente falando, perseverar em nossas emoções, perseverar na nossa caminhada cristã diante da moral e diante das outras pessoas. Muitos começam bem, mas acabam não terminando bem. Muitos começam inspirados e motivados, mas nós precisamos também terminar bem, precisamos ir bem até o fim. A fidelidade, ela tem o seu objetivo atingido, se for exercida até o fim. A fidelidade, ela tem o seu objetivo atingido, se for exercida até o fim. Até que ponto somos fiéis? Até que ponto aguentamos ser fiéis ao Senhor? Qual é o ponto em que você, quem sabe, não aguente mais? E quando eu estava pensando a respeito dessa questão, dessa pergunta, lembrei de Mesaque e Abidnego, quando eles não se prostraram diante da estátua do rei. Eles estavam se posicionando em fidelidade ao Senhor. Eles estavam se posicionando como pessoas íntegras diante do Senhor. E eu fico pensando, quem sabe, o que passava na cabeça desses homens, quando eles foram sentenciados à fornalha. E a fornalha, então, ela começou a ser aquecida. E a ordem foi para que a fornalha ela fosse aquecida a mais do que o normal. E aí eu fico pensando, quem sabe, o que passava na cabeça desses homens. Ai, será que a gente foi longe demais? Será que não era mais importante ficar vivo? Será que a gente,
se a gente negar Jesus só essa vez, o importante é a gente poder continuar pregando o Evangelho. A gente nega Jesus, mas depois, a gente dá um jeitinho. E aí é ver a fornalha sendo aquecida. Uma vez, 2 vezes mais do que o normal, 7 vezes mais do que o normal. E aí a pergunta é, até que ponto nós conseguimos ser fiéis? Até que ponto nós somos fiéis? Paulo ele estava com a sua sentença já marcada. A decapitação de sua cabeça já estava sendo praticamente vista por ele. Jesus sabia de sua morte e entendia que não era uma morte comum, mas era uma morte de cruz. Muitas vezes, quando nós somos pressionados e passamos por momentos ruins, muitas vezes já estamos vendo a fornalha sendo aquecida. E a pergunta é, a nossa fidelidade, ela vai ser até o fim? Vamos ser fiéis até as últimas consequências? Vamos ser fiéis, mesmo quando estamos vendo a perseguição se aproximar, mesmo quando quem sabe estamos vendo a nossa família, o nosso casamento se desfazer, mesmo quando estamos vendo, quem sabe, que os nossos filhos não estão servindo ao Senhor como nós esperávamos, mesmo quem sabe quando o marido ou a esposa ainda não tem aceitado a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e você segue sozinho na caminhada cristã. Você continua fiel quando a doença assola a sua carne, e quando muitas vezes os médicos estão desenganando a respeito de uma cura. A fidelidade ao Senhor, ela deve continuar até o fim. O exemplo da mulher de Jó foi que ela não aguentou da mesma forma como Jó aguentou aquilo que ele estava passando. Perdendo seus filhos, perdendo seus bens, perdendo tudo aquilo que ele tinha, ele continuou fiel ao Senhor. Mesmo sendo tocado em sua saúde, ele continuou fiel ao Senhor. A esposa dele não conseguiu aguentar da mesma forma como ele estava aguentando. E quem sabe nós podemos pensar que essas perseguições, ou esses momentos difíceis, são simplesmente para a época em que Paulo viveu. Esses momentos difíceis são para a vida de Jesus, que aguentou a morte de cruz. Esses momentos difíceis são para aquela época. Mas eu digo que hoje muitos cristãos estão pagando com a própria vida o seu amor e fidelidade a Jesus. Muitos estão pagando com a sua própria vida a sua decisão por Cristo. Debaixo de mira de armas, de fogo e assim por diante, perdendo a sua vida por amor e fidelidade a Jesus. Hoje vivemos ainda em um país onde temos a liberdade de nos reunirmos, a liberdade de expressarmos a nossa fé, a liberdade de pregarmos o Evangelho em praça pública. Mas quem sabe chegará um dia onde é que não poderemos mais ter dessa liberdade. E como fica a nossa fidelidade diante do Senhor? Ela continuará sendo a mesma do tempo em que nós estamos vivendo hoje? A fidelidade, ela tem um preço, mas ela também tem uma recompensa. Glória a Deus, glória a Deus. Paulo ele fala que, e ele nos lembra que a fidelidade ela tem a sua recompensa. Paulo ele fala nos versículos finais que a coroa da justiça já estava reservada a ele, mas não somente a ele, mas a todos aqueles que amam a sua vinda, a vinda do Senhor Jesus. Para todos aqueles que permanecerem fiéis até o fim, todos aqueles que permanecerem fiéis até os últimos dias, a coroa da justiça está reservada a eles, está reservada a nós que permanecermos firmes até o fim. A fidelidade ela tem um preço, mas ela também tem uma recompensa eterna. A nossa fidelidade, ela ecoa para a eternidade. A nossa perseverança, ela ecoa para a eternidade. E nós entendermos, assim como o apóstolo Paulo entendeu, que há um preço a ser pago, mas há uma recompensa da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Em terceiro lugar, Paulo ele entendeu que Deus ele nunca nos abandona.
Deus, Ele nunca nos abandona. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 ao 11, e o versículo 16 ao 18, ele diz assim: procure vir logo ao meu encontro, Paulo falando a Timóteo, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios, para que todos os gentios a ouvissem. Fui liberto da boca do leão. Paulo entendia que nessa primeira defesa ele poderia ser condenado e jogado aos leões na arena diante do povo, para ser morto pelos leões. E ele entendeu que Deus havia livrado ele já nessa primeira sentença. Fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, ele sabia que em tudo aquilo que ele havia passado, ele não estava sozinho. Em tudo aquilo que ele havia enfrentado em seu ministério, ele não estava sozinho. Mesmo quando pessoas o abandonaram, mesmo quando seus companheiros o deixaram sozinho, ele entendia que Deus estava com ele, e essa verdade ela deve ser também muito clara no nosso coração. Deus, Ele nunca nos abandona. Deus, Ele está em todo tempo conosco, independente daquilo que nós estamos enfrentando, independente aonde nós estivermos, independente daquilo que nós estamos passando, Deus, Ele não nos abandona. E quando nós lemos esse texto aqui de 2 Timóteo, nós podemos ver que Paulo não está falando isso a Timóteo com rancor em seu coração, mas ele fala isso num tom de perdão, num tom de misericórdia, pois ele sabe aonde a sua fé está ancorada, ele sabe aonde a sua fé está firmada. Não está firmada em pessoas, não está firmada em circunstâncias, mas está firmada em Deus, que nunca o abandonou e nunca nos abandona. Mesmo que pessoas nos deixem, mesmo que as pessoas o tenham abandonado nesse momento, ele fala assim, que isso não lhe seja cobrado, que isso não caia sobre a vida deles. Paulo está expressando nesse momento essas palavras a Timóteo, com um tom de perdão, um tom de misericórdia. Como cristãos, não vivemos pela aprovação de pessoas, mas pela aprovação de Deus. Como cristãos, nós não vivemos pelo que as pessoas irão falar, não vivemos baseados em popularidade, pelos holofotes, mas nós vivemos com a nossa esperança continuamente firme em Jesus. A nossa esperança, ela tem resultados eternos, a nossa fidelidade, ela tem resultados eternos, e muitas vezes nós nos encontraremos sozinhos. Muitas vezes enfrentaremos perdas, muitas vezes enfrentaremos traições, mas isso não significa que Deus, Ele nos deixou. Mesmo que nós nos sintamos sozinhos, não significa que Deus, Ele tenha nos deixado. Mesmo quando não há apoio de pessoas, mesmo quando não somos apoiados, não temos apoio humano, Deus, Ele permanece presente. Deus, Ele continua conosco. Ele nunca nos abandona. O cumprimento do propósito de Deus em sua vida, ele não depende da fidelidade dos outros, mas da sua fidelidade para com Deus. Amém? O cumprimento dos propósitos de Deus sobre a sua vida não depende da fidelidade dos outros, mas da sua própria fidelidade para com Deus. Em Isaías 49, versículo 15, o próprio Deus, Ele fala o seguinte: haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda mama,
e não ter compaixão do seu filho que gerou, embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Ainda que as pessoas te abandonem, ainda que você se sinta sozinho, Deus, Ele não se esqueceu de você. Assim diz o Senhor, através do profeta Isaías. Deus, Ele está com você. Ele pode não te livrar da fornalha, assim como fala um cantor, mas Ele pode te livrar na fornalha. Mesmo que não nos livre, Paulo, ele nos lembra que Ele nos garante levar a salvo para a eternidade, a estar com Ele para sempre. Mesmo que nós venhamos a ver os nossos últimos dias, a nossa condenação, a nossa morte se aproximando, Deus, Ele pode não nos livrar da doença, mas Ele nos levará a salvo à eternidade, a estar com Ele para sempre. A promessa que Jesus Ele faz em Mateus 28, na parte final do capítulo: eis que estarei convosco todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias, não só nos dias bons, não só nos dias de dificuldade, todos os dias. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, e nós precisamos realmente nos apegar a essas verdades bíblicas, vivermos de uma forma integral tudo aquilo que Deus tem como verdade para cada um de nós. Ele nunca nos abandona, Ele não nos deixa sozinhos, ainda que muitas coisas possam acontecer. Deus, Ele não se esquece de você. Para concluirmos, estamos chegando ao final do ano, e muitas vezes quando chegamos ao final do ano, final de algumas coisas, final de ciclos, fazemos algumas retrospectivas. E Paulo aqui ele está fazendo uma retrospectiva da sua própria vida. E nós muitas vezes, quem sabe, podemos chegar no dia de hoje, fazendo uma retrospectiva da nossa caminhada cristã. Pensando, quem sabe, como andamos até agora. Quem sabe não começamos bem. Quem sabe não estamos agora indo muito bem, mas nós precisamos terminar bem. E a orientação que Paulo ele traz a Timóteo e traz também para os nossos dias e para nós nos dias de hoje: seja fiel a Deus até o fim, independente da circunstância. Seja fiel a Deus até o fim, independente da circunstância. Paulo ele foi alguém que não começou bem. No começo da sua jornada ele era um perseguidor da igreja, um perseguidor de cristãos. Mas ele entendeu que ele precisava terminar bem, precisava cumprir o propósito que Deus havia colocado sobre a sua vida. E nós precisamos também terminar bem, entendendo o propósito que Deus tem para cada um de nós. E como eu já falei, quem sabe nós podemos fazer uma retrospectiva e entender que não estamos indo muito bem, mas nessa noite é uma noite onde é que nós podemos renovar os nossos votos de fidelidade a Cristo, renovar os nossos votos de fidelidade ao Senhor Jesus, pedirmos perdão por aquilo que, quem sabe, não estamos indo tão bem, por verdades bíblicas que nós não temos vivido de uma maneira íntegra, e renovarmos os nossos votos de fidelidade ao Senhor. Se quem sabe ainda você não tenha tomado uma decisão de entregar a sua vida por completo ao Senhor, hoje é noite de nós realmente podermos fazer isso, entregarmos a nossa vida ao Senhor, continuarmos daqui para frente bem e terminarmos muito bem, assim como o apóstolo Paulo ele constata nessa retrospectiva da sua vida. E eu gostaria de fazer essa pergunta nessa hora: se existe alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor nessa noite, dê um sinal com a sua mão e nós podemos orar juntos. Tem alguém? Todos já fizeram isso? Amém? Glória a Deus. E nós podemos então terminar bem, assim como o apóstolo Paulo, cantar um hino de vitória. Um hino de vitória de uma vida bem vivida com Jesus.
2 Timóteo, o capítulo 4, versículo 7. Marque na sua Bíblia. Destaque no seu celular. Um hino de vitória de uma vida bem vivida com Jesus. Combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Que esse possa ser as nossas últimas palavras. Que esse possa ser o nosso hino diante do Senhor. Entender que tudo aquilo que Deus Ele colocou como propósito nas nossas mãos, nós terminamos bem. Guardamos a nossa fé, independente daquilo que nós passamos, independente das circunstâncias. Nós combatemos um bom combate, vivemos a nossa vida pelos propósitos do Senhor, vivemos a nossa vida diante daquilo que Deus Ele tem como promessa para cada um de nós. Vivemos de uma maneira que podemos terminar bem e guardar a nossa fé diante do Senhor. E eu gostaria de convidar os irmãos a nós ficarmos de pé. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Sabemos que muitas vezes as batalhas elas não são fáceis de serem lutadas. Sabemos muitas vezes, Senhor Deus, que as dificuldades elas estão à nossa porta. Oro nessa hora, Senhor Deus, que o Senhor venha fortalecer a cada um de nós. Fortalecer, Senhor Deus, a nossa fé. A nós permanecermos fiéis ao Senhor até o fim. Permanecermos fiéis ao Senhor, independente daquilo que nós venhamos enfrentar. Independente das dificuldades. Fortalece, Senhor Deus, os meus irmãos. Fortalece, Senhor Deus, a nós realmente entendermos que o Senhor está conosco em todos os momentos, que não estamos sozinhos. É o Senhor quem está com cada um de nós, e nos guia, e nos guarda, e nos leva a salvo, a estar na eternidade com o Senhor. Que possamos realmente chegar ao fim, assim como o apóstolo Paulo, e podermos declarar palavras tão lindas, de termos combatido o bom combate, de termos realmente corrido a carreira, terminado a carreira que o Senhor tem nos proposto, e ter guardado a nossa fé, em nome de Jesus. É assim que eu oro e agradeço ao Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. A tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei, irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me
dependo de ti, preciso de ti. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco todos os dias. Nós podemos ir com confiança, cumprir o chamado do Senhor para nós, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso local de trabalho. Este é o nosso campo missionário, e que eu e você possamos com ousadia ir e cumprir o nosso chamado, crendo que o Senhor, aquele que nos chamou, está conosco todos os dias. Amém? Você pode dar um abraço nessa pessoa do seu lado? Graças a Deus que você veio. Que livro poderoso.